Olá, gente. Eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou mãe do Gabriel. Hoje eu venho aqui trazer um pouco da leitura para vocês do livro O Propósito do Prembaba, onde faz uma abordagem da educação dessa forma mais humana, mais sensível, com um olhar diferente, para que a gente possa ver que relação, que associação tem comigo e educar um filho e educar uma criança. O que tem a ver? Não é só passar o meu conhecimento, não é só passar aquelas regras que eu aprendi, ensinar as palavrinhas mágicas, ensinar a comer de boquinha fechada, a se comportar. Então, vamos lá ver o que é que ele traz sobre essa nova versão da educação. Se olharmos mais profundamente para o significado de trazer uma criança para o mundo, veremos inclusive que é preciso refletir sobre nossa necessidade compulsiva de gerar filhos, pois ela também nasce de crenças e condicionamentos. Percebo que esse assunto é quase um tabu na nossa sociedade, mas trata-se de um tema de grande importância, que precisa ser amplamente abordado e encarado de frente. Porque, ao colocar um filho neste mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos precisa aprender a não sabotá-la. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui porque eu gostaria de dar ênfase no final dessa leitura. Que você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma. E a gente, quando tem um filho, né? Como é que a gente faz? Eu tô com aquele bebê, eu vou aprender sobre como trocar uma fralda, como limpar para não dar as assaduras, como alimentá-lo, como acalentá-lo na hora do choro, aprender o significado daquele choro. Tudo isso é muito importante, sem dúvida, devemos sim aprender sobre isso. Mas quem de nós sabe que desde bebê, aquela criança, aquela alma já está ali absorvendo tudo que é dito, ele não está entendendo no sentido de codificar, de ler aquilo que eu falo, como por exemplo, filho, saia desse lugar. O bebê, ele ainda não consegue fazer essa leitura, mas ele já consegue, vai registrando. O cérebro do bebê, ele vai registrando tudo aquilo que a gente fala e que lá na frente, quando for dito novamente, ele já vai ter o quê? Um insight, porque ele já ouviu, por exemplo, filho, você é muito amado, você foi tão esperado, mamãe está aqui para se dedicar para você, para te ajudar a crescer nessa vida saudável, a te ajudar a ter uma boa alma, um bom espírito. Vou me dedicar para isso, para que você possa sim ser um grande homem. Então, quem de nós faz isso, né? Educa para a alma, que na verdade é tão importante quanto educar se virar no dia a dia, né? As outras coisas, alimentar, cuidar, higiene e tudo mais. Mas como a gente não vê a alma é transparente, ela é invisível, talvez por isso a gente esquece. E a gente acha que isso não é importante. Só que quando as crianças crescem, e ainda crianças, né, que eu digo, pré-adolescentes ou adolescentes ou até adultos, a gente começa muitas vezes a precisar aprender um pouco mais sobre o quê? O cérebro, a psique. Por quê? Porque começam a aparecer aqueles desafios da alma, do espírito. Aí ele não está conseguindo lidar com isso, ele está sentindo aí algo de ruim, que não está conseguindo lidar com aquilo. E aí começam a aparecer, quando eles externam do lado de fora, quando chegam a dar sinais no corpo físico, até adoecerem, com certeza o físico, eu tô com dor no meu estômago, uma dor no meu estômago, aquela dor no estômago que não passa de uma criança, será mesmo?
que isso é normal, é só da alimentação? Será? Ai, uma dor de cabeça que não passa, uma enxaqueca, a criança é assim, ah, é porque eu sou assim, puxou a mãe. Será que é apenas porque a minha mãe tem, eu tenho que ter também, ou foi só uma comida que eu comi? Se isso é com frequência, então são coisas que a gente começa a cuidar depois que dá sinais do lado de fora. Então, por isso que nós não temos esse hábito de educar a alma, mas que nunca é tarde. Se a gente tem um filho, não interessa a idade que ele tenha, sempre é tempo. Como eu educo a alma? Primeiro educando a minha. Eu só vou aprender, né, de alma, de ajudar alguém espiritualmente, se eu primeiro cuidar de mim. Se eu sim buscar o autoconhecimento, que é tão maravilhoso, que nos ajuda tanto enquanto pessoa e faz com que a gente tenha a oportunidade de ajudar tanto a quem está do nosso lado. A gente passa a ver que o conhecimento ele não é só aquilo que está do lado de fora, não é só aquilo que trazem para mim para eu conhecer, não. O autoconhecimento também, eu tenho muito dele aqui dentro de mim, guardado, desde que eu nasci, antes mesmo de eu nascer. E aí eu não sei nada sobre isso. Conhecer a nossa história é muito importante para aprendermos a educar. Essas são questões muito importantes, mas precisaríamos de um outro livro para tratar delas, com certeza. Por enquanto, quero apenas deixar algumas perguntas para aquelas pessoas que estão querendo ter filhos. Primeira pergunta: quem em você quer ter um filho? Pergunta forte, né, gente? E para quê? Quem é em você que quer ter um filho? E para que você quer ter esse filho? De onde vem essa vontade? Como foi que nasceu essa vontade de gerar um filho? Porque alguém quer, alguém me cobra, sou eu, preciso para suprir uma necessidade. Vem da necessidade de cumprir um programa social, de suprir uma carência ou é um comando do coração? Fica a pergunta. Vamos refletir. São perguntas fortes, mas que vale a pena a gente pensar. A cobrança da sociedade muitas vezes é muito grande para que a gente tenha um filho. E aí a gente tem o filho e não pensa, é por mim realmente.